Aleluia. A paz do Senhor, meu irmão. Graças a Deus, estou aqui pela misericórdia do Senhor, que Ele tem me dado para fazer a sua obra. A mensagem de hoje é esta. O tema de nossa mensagem é este: as promessas dos dons de profecias e a vinda de Jesus. Repetir: as promessas dos dons de profecias e a vinda de Jesus. Vamos tomar por base 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18, que diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. O dom de profecia, graças a Deus, é bíblico. Mas eu quero dizer uma coisa a você, antes de nós entrarmos no assunto, direto da mensagem, é que em toda a Bíblia você encontra somente 60 vezes a palavra promessas. Em toda a Bíblia, a palavra promessa ou promessas, tanto faz, no singular e plural, 60 vezes. Então, como nós sabemos que o dom de profecia que o Novo Testamento nos fornece é diferente do dom profético do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento os profetas exerciam ministério, era ministério profético. O trabalho que eles trabalhavam para Deus, porque ministério quer dizer trabalho. O trabalho que os profetas exerciam para o Senhor, davam para o Senhor, era profetizar. Essa era a tarefa deles no seio da nação de Israel. Mas agora, na igreja, não é mais ministério profético. Não é ministério. É um dom de profecia que Deus dá à sua igreja para ajudar ela na caminhada. Também não serve de regra doutrinária. Não. A regra doutrinária da igreja é a palavra do Senhor. O dom de profecia é Deus da igreja para ajudá-la. É uma riqueza espiritual que Deus concedeu à igreja. Só isso, para ajudar. Então, mas existe um pensamento na igreja do Senhor, e não só na igreja, na parte dos membros, porque os membros só dizem isso e só crê nessas heresias, porque já ouve os obreiros falar do altar. A igreja segue muito a orientação do altar, que Jesus, para poder tirar a igreja, só vem depois que cumprir com as promessas que ele fez à igreja. É muita coisa. É muita heresia que existe no meio da gente, no meio da igreja, que aí Deus só tira de meia dúzia, mas na totalidade não tira não, porque já enraizou. É a coisa enraizada. Creia assim que Jesus só vem quando se cumprir com as promessas que ele fez à igreja. Mas está escrito isso aonde? Se você crê assim, tem ensinado, você me prova com um texto bíblico? Você me prova que Jesus, para poder voltar a buscar a sua igreja, só voltará quando cumprir com as promessas que ele nos fez? Ou fez na igreja coletivamente, ou fez a crentes individuais? É correto isso?
Precisamos ter muito cuidado. Ensinamentos bíblicos, precisamos falar de acordo com o contexto bíblico, com respaldo bíblico. Não vamos crer ensinamento nenhum fora deste livro. É um perigo, certo? Jesus só vem depois que cumprir com as promessas. Quem foi que disse isso? Quem foi? Se assim fosse, ele nunca voltaria a buscar a sua igreja. Ele nunca voltaria a buscar a sua igreja. Se esse pensamento fosse correto, Jesus nunca voltaria a buscar a sua igreja. E eu vou provar a você. Ele nunca voltaria. Certo? Tem que cumprir com as promessas que ele fez para poder tirar a igreja. Aleluia. Ah, meu irmão, é difícil a coisa. Biblicamente, Deus nunca irá parar de fazer promessas à sua igreja. Nunca irá parar de fazer promessas à sua igreja. Aprenda essa. Se ele nunca irá parar de fazer promessas à sua igreja, então ele nunca voltaria a buscar a sua igreja. Nunca irá parar. Na concepção de muitos cristãos e pregadores, que ele só voltará a buscar a sua igreja quando cumprir com as promessas que ele fez. Então, ele nunca voltaria, porque ele nunca vai parar de fazer promessa à igreja. Aí você diz, assim é. Me prova diferente pela Bíblia. Se você não crê assim, me prova diferente, contexto bíblico, que antes de Jesus tirar a igreja, ele vai parar de fazer promessa a ela. Me dê basta um versículo dizendo que para poder Jesus tirar a sua igreja, primeiro irá parar de fazer promessas a ela. Onde está escrito isso? Irmão, precisamos ver a coisa com base. É porque estamos vivendo um tempo que a maioria dos cristãos crê no que ouve, sem consultar a realidade. Não estudam a Bíblia, a membresia da igreja, muitos obreiros não conhecem a Bíblia, tem ela consigo, conduz debaixo do braço, lê um versículo, 2 ou 3 para pregar, mas não conhece a Bíblia. A Bíblia não é 2 nem 3, nem 2 nem 3 versículos, é 31.173 versículos. E cada um desses que seja riquíssimo em assuntos. A interpretação da Bíblia se encontra-se nela própria, através do seu contexto. Aí crê em tudo. Não, além de não conhecer a Bíblia, vai consultar a Bíblia como sem conhecê-la. E além disso, não procura um crente entendido para perguntar. Crê em tudo que ouve. É difícil a coisa. Deus não para de fazer promessas à sua igreja. Efésios 1:13. Vou mostrar a você, viu? Aos Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse da promessa aqui tem 2 sentidos. Da promessa feita por Jesus a seu povo, que eu voltar, mas vou mandar o Espírito Santo. Primeiro, essa confirmação, essa promessa. Segundo, é um dos nomes do Espírito Santo. Promessa.
Espírito da promessa. Por que da promessa? Porque ele não para de fazer promessa à sua igreja. Quem toma conta da igreja aqui é ele. O Espírito Santo é responsável pela igreja. É ele que cuida dela. Então é o Espírito da promessa, é ele que promete, faz promessa à igreja. Promessa que isso aí é a segurança da igreja. É as promessas de Deus sobre ela, ou para ela. Ele não para. Então essa história que Jesus só irá voltar quando cumprir com todas as promessas, ele não para de fazer promessa. Você não encontra um versículo dizendo que antes de Jesus voltar, ele irá parar de fazer promessas à sua igreja. Você não encontra. Procure, no dia que você encontrar, mande para mim. Aí eu peço perdão do que estou ensinando e paro de dizer isso, de ensinar dessa maneira. Viu? Glória a Jesus. Temos que ter certeza e segurança do que a gente fala. Para falar, tudo da vida precisamos ter segurança. E com especialidade quando se trata do que é de Deus aqui ali. Para não ser tratado nem passar por mentiroso. Provérbio 30, versículo 6. Diz, precisamos ter cuidado para não passar por mentirosos diante da igreja. E é o que tem passado, tem acontecido com muitos crentes, muitos próprios que houve durante a candidatura à eleição passada do nosso ex-presidente Bolsonaro. Muitos passaram por mentirosos. Foi tanta profecia a respeito dele, beneficiando, que nós já sabemos da história, e algumas se cumpriram e a restante nada. E a crítica na internet é grande. O evangelho tem perdido o seu valor diante dos homens, por conta de crente fraco, crente criança, obreiro criança, que não escuta, nem presta atenção, nem examina as coisas para poder falar. Aleluia. Jesus nunca voltaria a buscar a sua igreja, porque a promessa continua. Segundo, as promessas de Deus continuam até o arrebatamento dela. Deus continua dando promessa através do Espírito Santo à sua igreja até o arrebatamento dela. Aprenda isso aí. Não é dizer que ele só vai voltar depois que cumprir com as promessas. Como? Se ele continua, o Espírito Santo continua fazendo promessa à noiva do Cordeiro até o arrebatamento dela. E aí? Precisamos saber o que vamos falar. Aprenda. Se você é um obreiro, se você é um auxiliar, aprenda logo agora, porque se Jesus demorar alguns dias, que não vai demorar, a buscar a sua igreja e você chegar a galgar uma posição mais elevada na igreja, no ministério, você saber falar as coisas de Deus com certeza. Com retidão e com certeza. Viu? Aleluia. O Espírito Santo continuará fazendo promessa à igreja do Senhor até o arrebatamento dela. Vou ler, quer ouvir? Para você não ficar enganado, pensando que a promessa que Deus fez a você não cumpriu isso ainda, então Jesus, por conta disso, Jesus não vai voltar, não vai buscar a sua igreja agora. Não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está dando promessa que fez a ninguém, não. Não, Deus submete a sua própria palavra. Ele trabalha de acordo com o que ele falou. Não é com a promessa que fez a você nem a mim, não. Ato 2:39. Ato 2:39. Aleluia. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa continua. Essa promessa de Deus sobre todas as bênçãos de Deus, até o último que for chamado na hora do arrebatamento. E agora? Jesus só voltará a buscar a sua igreja e cumprir com todas as promessas que fez a você? Vai cumprir, só voltará a buscar a sua igreja quando se cumprir todas as promessas que ele fez à sua igreja, no sentido coletivo? Você na internet é muitas profecias falando de promessas à igreja, vai fazer isso com a igreja, tanta coisa, se cuide. Eu não estou dizendo que a maioria das profecias são erradas, que elas são falsas, não é isso. Muitas são, mas uma grande parte são reais. Mas tem que entender a linguagem de Deus. E a linguagem é essa, que ele não está sujeito às promessas que faz a igreja. Não. As promessas que ele faz à igreja são condicionais. Todas as promessas que ele faz à igreja, coletivamente falando, e todas as promessas que ele faz a você e a mim, coletivamente, ou seja, a você e a mim, individualmente falando, são condicionais. Se cumprirão se eu ficar no lugar. Se eu sair do lugar da promessa, eu perderei a bênção. E também, aqui não se cumprir com a igreja na terra, se cumprirá na hora do arrebatamento. O arrebatamento da igreja é a maior e verdadeira promessa que envolve debaixo dela todas as promessas que ele fez à igreja. Todas as promessas que ele fez a mim, a você e à igreja coletivamente no mundo se cumprirá nessa hora do arrebatamento. Arrebatamento é tudo, é o cumprimento. Aprenda. Aleluia. Então, Atos 2:39 diz que o Espírito Santo continua fazendo promessa até a hora do arrebatamento. Até a última pessoa que o Senhor chamar. Aleluia. E o tema é esse: as promessas dos dons de profecias e a vinda de Jesus. Aleluia. As promessas se cumprem com o arrebatamento. Aleluia. As promessas se cumprem com o arrebatamento. Aquelas promessas que ele nos fez e não se cumpriram ainda, quando chega a hora do arrebatamento, se cumprem todas. Atos 7:1. Escute bem, viu? E disse os Atos, não é Atos, é 2 Coríntios 7:1. Segunda Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você entendeu aqui? Vou ler outra vez. Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia. Então, as promessas do arrebatamento, para irmos para o céu. E para chegarmos lá, temos que se purificar de toda imundícia. Purifiquemos de toda imundícia. Então, temos que se purificar de toda imundícia até a hora do arrebatamento. Porque estamos na promessa. Estamos debaixo da promessa. Até o arrebatamento.
continuo a falar, repetir, o Espírito Santo continuará fazendo promessa à sua igreja até a hora do arrebatamento. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 25. Veja que coisa importante. Primeira carta de João 2, 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Veja, é uma promessa de Deus à igreja. É a promessa de Deus a você. É a promessa de Deus a mim. Graças a Deus. A vida eterna. Essa promessa continua na minha vida até eu fechar os olhos e Ele me chamar. Continua na tua vida até você fechar os olhos e Ele chamar. E continuará em nossas vidas até a hora do arrebatamento. Que é a vida eterna. É a redenção eterna. A promessa continua até... É a promessa do arrebatamento. Então a promessa de Deus em nossas vidas vai até o arrebatamento da igreja. Todas as promessas. Então ele não para de fazer promessa. Não. É a minha segurança e a tua. Em nossas vidas espirituais são as promessas de Deus. Ele não vai parar de fazer promessa para poder tirar a igreja. Por quê? Por quê então? Aleluia. Olha, irmão, escuta essa palavra aí. Crente é para ser sábio, não tolo. Crente em Jesus Cristo, o dever do crente em Jesus é para ser uma pessoa, homem ou mulher sábia, não tolo, nem trouxa. Sábio. Mas são poucos que procuram a sabedoria divina. São poucos crentes que procuram a sabedoria divina. Mas Deus não quer que você nem eu sejamos trouxa, tolo, sem entender das coisas dele, não. Ele não quer isso, não. Às vezes eu sou você, é porque a culpa está em nós. Nós não procedemos, não procuramos desenvolver a sabedoria de Deus em nossas vidas. Nós não procuramos. Mas Deus não quer que o cristão, o filho deles, seja trouxa, seja tolo no conhecimento divino, não. Ele não quer. Ele quer que a gente sejamos sábios, não ser levado por conversas mentirosas, por promessas mentirosas, mensagens mentirosas, profecias mentirosas, sonhos mentirosos, visões mentirosas. Precisamos ter sabedoria. Porque muitas dessas manifestações poderá acarretar eu e você a ficar no arrebatamento. Você fica esperando que se cumpra a promessa que Deus fez a você. Diz que vai salvar seus parentes. Aí você vê se passando o dia e nada. Vai chegando a hora do arrebatamento. Você também nem cuide de se preparar. Porque ainda está faltando ver seus familiares se converterem. Foi a promessa de Deus, foi essa. Você fica aguardando, aí não cuide de se preparar. Jesus tira a igreja e você fica com seus familiares. Porque você não entendeu a linguagem de Deus. Aí você diz, mas o Senhor mente? Ele não mente. Agora, eu e você precisamos entender a linguagem dele. Entender o sentido das palavras que ele fala para nós. É isso aí. Quando ele diz a mim e a você que vai salvar nossos familiares, ele não está dizendo que só é antes do arrebatamento, não. Ele não diz, não. Poderá acontecer antes do arrebatamento e poderá acontecer depois do arrebatamento. Porque se ele prometeu salvar teus familiares ainda e não são crentes, a igreja vai embora, eles ficam, mas Jesus vai salvá-los. Jesus cumpre com aquilo que fala. Ele não diz quando é que vai salvá-lo, nem como vai salvá-lo. Aí você interpretou que fosse agora, antes do arrebatamento da igreja. Você que interpretou. Temos que procurar entender o sentido da palavra do Senhor. Mas vamos ter cuidado. Deus quer crentes sábios,
entendidos. E a sabedoria de Deus em minha vida e na tua, depende daqui, olha. Olha o livro da sabedoria. É isso aqui que dá sabedoria a mim e a você. Mas para ele dar sabedoria a mim e a você, nós temos que estudá-lo, temos que conhecê-lo. Aqui é a sabedoria de Deus em nossas mãos. Olha o tema, as promessas dos dons de profecia e a vinda de Jesus. Tenhamos cuidado com essas promessas do dom de profecia. Muitas são de Deus e muitas são mentirosas. E as que são de Deus, precisamos entender como irá se cumprir, qual o pensamento de Deus naquilo que ele falou para nós. Não é pegar ao pé da letra, não. Interpretar o nosso modo. Nós procuramos interpretar as mensagens, as promessas de Deus ao nosso modo. Não é o nosso modo. Aleluia. Agora escute essa realidade. As promessas de Deus, fora das que estão na Bíblia, todas as promessas de Deus que Ele dá a você e a mim e a sua igreja, fora das promessas escritas aqui, na sua palavra, Ele não as deixou como sinais de sua vinda. Ele não as deixou como sinais de sua vinda para buscar a sua igreja. Não, Senhor. Você só poderia crer numa promessa, nas promessas que o Espírito Santo faz à igreja, quando tange a respeito do arrebatamento da igreja, que ele só voltará a buscar a sua igreja quando cumprir com as promessas, se ele tivesse deixado as promessas como sinais de sua vinda. Aí ele não vem agora não, porque ele prometeu tal coisa, não se cumpriu, é um sinal que ele deixou da sua vinda, não se cumpriu, então ele não vem agora. Mas ele não deixou nenhuma promessa fora das que estão aqui como sinais de sua vinda, não. Aprenda a realidade bíblica. E você que é pastor, precisa aprender uma coisa. Não fique apegado nem cresça a cabeça só porque você foi consagrado a pastor, entendeu? Tem um credencial de pastor, toma conta de uma igreja bonita, uma igreja grande, ministério grande. Não fique só com isso, não. A igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa ser instruída. Eu e você que somos pastores, temos que entrar aqui, olha, procurar conhecer a Bíblia para instruir o rebanho do Senhor, para não deixar ele se enganado com nada. É responsabilidade dos pastores. Não é ficar pegando porque é pastor, é tudo na vida. Porque é pastor, toma conta de uma igreja bonita, é bênção do Senhor. Mas não é tudo, não. Isso é o começo. Isso aí é para você. Uma bênção. Mas as ovelhas do Senhor precisam de conhecimento e ensinamento. Você tem ensinamento para dar? Você não é pastor? Não é pastor? Amém por isso? Que é uma bênção? Mas tem alimentação para dar? O ensinamento? Mensagem evangelística é uma coisa. Ensinamentos bíblicos é outra. A igreja vive, a segurança da igreja está nos ensinamentos bíblicos, que é a palavra. Deus não deixou, meu filho, sinais, promessas feitas à sua igreja, fora das promessas escritas aqui, como sinais de sua vinda, não. Não, Senhor. Então, saia dessa, viu? Jesus não veio ainda porque não cumpriu com as promessas. Onde está escrito isso? Mas foi o pastor falando que ensinou. Pergunta aí, não está escrito? Ele ensinou, então ele tem base bíblica. Eu sou duro se roer. Sou duro para se roer. É porque eu sou apegado aqui, olha. Fora deste livro, não aceito nada. Aleluia. Foi meu Jesus que me ensinou. João 15,7. Sem mim, nada podeis fazer. Olha ele aqui. Então, sem ele, sem este aqui, podemos fazer nada. Não somos nada, não temos nada. Não entendemos nada.
aceita nada. Ele se manifesta agora em nosso meio por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo de Deus. Mas por meio da sua palavra, que ele é o verbo de Deus. As promessas dos dons de profecia e a vinda de Jesus. As promessas, para finalizar, as promessas que Jesus já fez a mim e a você e a sua igreja, que ainda não se cumpriram, se não se cumprirem antes do arrebatamento da noiva, se cumprirão no arrebatamento. A promessa do arrebatamento é tudo, é o complemento, é a complementação de todas as promessas que o Senhor já deu à sua igreja. E continua dando. É o complemento. Nessa hora se cumpre tudo. Pronto. Não fique esperando ainda ele cumprir como já falou para você, vai salvar sua família, e vai fazer isso, vai curar. Aí ele não vem agora não, porque prometeu curar minha mãe, meu pai, meus irmãos, salvar meu avô, minha avó, meu tio, meu... Não, esqueça isso. Ele disse que vai fazer, mas não disse a você quando. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, eu não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o glorioso dia do arrebatamento. Viu? Estou aguardando o glorioso dia do arrebatamento. Aleluia. Amém.